aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é palestrante, escritora, missionária e ela tem um testemunho de vida muito incrível e ela vai compartilhar sobre projetos e sobre muita vida com Deus aqui, hein? Estou aqui com Ana Beatriz Marques. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por abrir a sua mesa e juntos ter uma comunhão que o convidado principal é Jesus. Muito Amém. Obrigada por essa manhã. Amém. Eu quero compartilhar algo aqui que eu não compartilhei com a Ana antes. A gente foi num evento recentemente e tem um intervalo, né, para o pessoal almoçar, e aí eu fui ao banheiro. E eu fiquei lá na última cabine. E aí eu ouvi uma moça orando por uma outra moça. E aí eu pensei assim, nossa, essa mulher é diferenciada. Quero me conectar com ela. E quando eu saí do banheiro, ela já estava saindo. E aí eu ouvi o final da oração. E eu falei assim, Deus, se for, né, da tua vontade, que o Senhor une esse propósito. Ela não sabia, eu não contei para ela. E passou uns dias, a gente não se conectou nesse evento. Inclusive, ela estava na minha frente no dia. E a gente não se conectou. E aí eu mandei uma mensagem no grupo que a gente tem desse evento. E ela foi a única pessoa que me respondeu. E hoje ela está aqui no programa. Então, são eventos que Deus usa também para fazer grandes conexões. E hoje, o que o meu coração queimava, né, para ter essa conexão, Deus deu e a gente está aqui agora. Ai, meu Deus, eu não sabia. Eu falei, não, eu vou contar ao vivo isso, para a gente testificar também, né? Porque é muito incrível. Eu amo uma passagem de Gênesis 16. Mulher que é Agar, né? Estava no deserto, sozinha, numa roubada. Eu imagino que deve ter sido, né? Eu até fui apresentada a Agar dessa maneira diferente pela produção da Luz e Ação, que tem um curta sensacional chamado Agar. E ela, que foi uma mulher abandonada, escorraçada, que saiu, ela foi a primeira mulher a dar um nome a Deus. Ele é o Deus que me vê. E Ele é o Deus que vê, né? Eu estava lá no banheiro, eu lembro exatamente da oração que foi. Mas eu não estava fazendo para ninguém ver. E isso me comove, sabe? Porque Ele vê. No secreto, no mínimo. Ele é o Deus das mínimas coisas e das coisas gigantescas, né? Quando você está voando no avião e você vê aquele mar de coisas, você fala, quem criou isso tudo? Mas Ele também é o Deus que escuta oração no banheiro. Exatamente. E eu fiquei super feliz porque eu penso assim, nossa, nem todas as pessoas têm essa coragem de orar por alguém, primeiramente, e num banheiro, assim, né, de uma forma aleatória. E quando eu ouvi aqui, eu falei, não, tem alguma coisa diferente nela, quero me conectar. E aí, Deus marcou esse encontro aqui. Ai, que lindo que foi dessa forma, que lindo. Eu só tenho que te agradecer, porque, engraçado, meu marido perguntou assim, onde que você vai? Quem é ela? Eu falei, Deus me apresentou, eu tô indo. E ontem eu estava de cama, um dia que eu passei gripada, dor de garganta, e aí de noite eu falei, olha, será que você tem outra pessoa para mandar no meu lugar? Porque, e se eu não amanhecer, se eu não melhorar? Aí ela orou comigo, intencionalmente, não, está marcado aqui, é isso aqui. Não tem nada que possa impedir quando Deus quer, né? Já estava escrito, agendado. Ai, que coisa linda. Amém. Ó, vamos tentar deixar a emoção de lado agora, Tá bom, porque tem tá muita bom. coisa para compartilhar. Vamos lá. É que Jesus faz tantas coisas, né, que a gente fica realmente impactada, né, com os encontros. E eu queria que você falasse do seu momento, assim, até antes, né, de conhecer Jesus, se você nasceu em lar cristão, como foi também esse processo, né, de conversão, contar um pouquinho pra gente. Que a gente sempre faz aquele comparativo, né, o antes e depois de Jesus. É muito, muito lindo você me dar essa oportunidade de falar, porque onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Eu sei, eu tenho uma vaga noção de onde Jesus Cristo me tirou. Todas as pessoas, em qualquer circunstância, todos somos seres espirituais. Então, eu busquei a minha vida toda, em todos os lugares. Eu ansiava. Tem um filme, um clássico, né, que eu assisti até um musical ano passado, chamado A Rainha Anastácia. Você já viu? Não. Essa Rainha Anastácia, isso é para fazer uma comparativa até com a minha história e pode ser a sua também. A Rainha Anastácia, ela foi sequestrada quando muito pequena. E aí,
do reino, que ela morava na Rússia. E aí, ao longo dos anos, a família pagava muito para o resgate dessa menina. Por onde anda a princesa, a princesa. E aí ela estava num lugar e duas pessoas falaram assim, vamos fazer de conta que você é a princesa? E aí ela não sabia que ela era a princesa. E ela foi ter que se vestir, se comportar e se fazer, mas tudo aquilo já estava dentro dela. Ela não precisou encenar como princesa, ela já era. E quando eu assisti isso, eu falei, meu Deus, essa é a nossa história. A gente nasceu como filhas do rei, então somos princesas. Então, mesmo que eu não conhecesse, eu já tinha aquilo internamente. Então, não é que eu, assim, em inglês tem uma expressão que fala pretend to be, não é que eu encenava, eu já era. Isso não tem nada a ver com minha estrutura familiar, o meu repertório, o meu background. E aí, quando eu fui encontrada, eu falei, ufa, cheguei no meu lugar. Mas, ao mesmo tempo, teve um tratamento de cura de identidade, porque eu me sentia, assim, uma impostora. Será que eu sou essa princesa mesmo? Na teoria, lendo as escrituras, estudando e meditando na palavra de Deus, eu já sabia, mas eu não estava convencida. Isso aconteceu com você? Já. E muitas vezes tem aquela síndrome do impostor, sabe? E aí Deus foi me tratando, foi me cuidando. E eu me lembro quando a gente esteve num congresso chamado Um Amor, um Ciclo. E eu assisti a história de um filme. Você vê como as histórias e os filmes, Jesus era um contador de história, né? Um storytelling maravilhoso. E era um filme sobre o Poderoso Chefão, que eu já tinha visto em outros momentos. Só que ali estava colocado sobre perdão, sobre você aceitar o perdão e se sentir perdoado. E eles usaram uma pequena cena que o Poderoso Chefão se confessa com o Papa, lá com o padre, e que ele sai de lá sem se sentir perdoado. E naquele dia eu falei assim, puxa, eu me identifico com isso. Eu nunca me senti verdadeiramente perdoada. E Deus foi me lapidando, o Espírito Santo foi me convencendo. E eu sigo nesse processo de cura de identidade. Então tá aqui, é mais uma cura de identidade, sabe? Porque Deus me levou, nós não viemos de um lar cristão. Então, eu como um ser espiritual, busquei aonde achava. Então eu fui da nova era, eu fui no cartomante, a gente vai. Eu fui enganada, iludida. Aí Deus me achou. Quando eu parei de procurar, ele falou, cansou? Parou? Então, agora já que eu vou aí até você. Procurou em todos os lugares e não achou, então pode deixar que eu te encontro. Isso é tão lindo, né? Ser encontrada, que nem Agar, que nem Abigail, que nem Raabe. Mulheres improváveis. Eu faço parte dessa tribo das improváveis, sabe? Eu vim conversando com o Uber no caminho e eu falei, Jesus escolheu 12 homens para sentar na mesa dele dos mais improváveis. Ora eu sou truculenta que nem Pedro, ora eu sou... Mas aí quando eu lembro da história ei, desce aí dessa árvore, vou jantar na sua casa hoje, hein? Eu falo, ai, Deus veio jantar na minha casa. E isso tem sido meu trajeto. As pessoas me perguntam, quando você se converteu? Tem o antes e depois? Eu acho que é tão contínuo, sabe? Até que ele volte. Sabe quando o pôr do sol, na realidade, começa ao meio-dia. E aí você está olhando o pôr do sol, o pôr do sol não é só na hora que o sol desce. E um dia conta a glória para outro dia. Então, assim, esse processo de voltar para casa, Deus fez, né? Ana Beatriz, que trabalhou, que foi
uma figurinista que trabalhou desde muito cedo, que fez tantas coisas. Deus estava comigo naquele processo. Eu que não estava com ele, mas ele estava comigo. E eu venho nasci nos anos... Eu nasci em 64, que é emblemático, né? Um ano para o Brasil que, olha... Então, agora seja verdade. A partir do seu nascimento, como é que você vai viver isso? Eu não sabia, né? Levou muito tempo. Como o Billy Graham fala, e eu aprendi com a Viviane Martinello, leva tempo para Deus fazer de repente. Então foi esse meu processo aí de... Continua, né? Vanzinha, continua. Aí Deus me levou para dentro de casa, me ensinou a ser dona de casa que eu não sabia. Sempre trabalhou fora, né? Não sabia cozinhar, nada. Não sabia cuidar de plantas. Precisava de ajuda para cuidar dos filhos. Então eu cresci num universo de uma família muito de mulheres fortes. A minha avó trabalhava na rádio, a voz dela era assim, é muito interessante, porque no Museu da Imagem de Som tem a história da minha avó, do meu pai, da minha mãe. O meu avô paterno era jornalista, meu avô materno era da rádio. Então a gente tem esse DNA das artes. Então eu só segui o fluxo. Não é que eu escolhi, nossa, foi acontecendo. E então trabalhar não era uma opção, era um legado e um trilho. E aí então eu trabalhei desde muito cedo, muito cedo. E aí quando a gente chegou numa determinada idade, eu já casada, foi nessa altura que eu fui encontrada aí por Jesus mesmo. A gente teve um revés financeiro e a primeira idolatria que se é quebrada é a financeira. E por conta disso, Deus me trouxe de volta para dentro de casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido e cozinhar para eles, porque já não tinha cozinheira, já não tinha arrumadeira, já não tinha passadeira e já não tinha mais dinheiro para faxineira. Então Deus falou assim, bora que eu te ajudo. Então o livro Entre Baldes, Luz, Câmaras e Bacias, além de ser uma alusão à mulher de Reis, eu vou encher as suas bacias, traga todas as suas bacias de azeite. 2 Reis 4. Ele me achou entre as bacias, lavando o banheiro. Era eu e ele, ninguém me via. Como você me achou no banheiro sem eu nem saber, né, gente? Sem eu saber. Então tem sido um processo, sabe, Ivan? Eu tenho 2 filhas mulheres e um filho homem. E eu vejo hoje em dia a potência do poder de Deus na vida deles 3. Por esse período que eu fiquei em casa cuidando dos filhos, cuidando da nova geração. Eu vejo eles tão posicionados, sabe? E quero também honrar aqui o meu marido, porque o meu marido também vem de uma família de artes, de uma mulher, a mãe dele muito... que sempre trabalhou fora, como minha mãe, e ele reconheceu. Ele dá valor. Fica aqui, cuida aqui. Então isso tem sido maravilhoso. Ele te dá esse suporte, esse apoio. Além do suporte, do apoio, ele admira. Ele acha corajoso, sabe? Ele acha... Então, eu me encontro nos olhos dele. Quando eu me sinto essa impostura, mas eu não estou fazendo nada, porque todos nós temos essa crise, né? Temos. Ai, Deus, estou fazendo tudo errado. Aí ele me lembra quem eu sou em Cristo. Para que eu nasci. E aí, através desse casamento, é um lugar que você é forjada, né? São 2 pessoas diferentes que se complementam, não são 2 metades, tem que ser 2 inteiros. Jesus não cura casamentos, ele cura indivíduos. Então, nós estamos casados há 30 anos e é lindo de ver que o Reinaldo é meu primeiro namorado. Que incrível.
nós nos conhecemos com 12, 13 anos, ele é da Bahia, os pais são da Bahia, o pai dele é um renomado marchand e o meu pai era colecionador de arte. Nós fomos para Salvador passar o ano novo e eu conheci aquele menino, eu falei, gente, que menino mais legal é esse? Porque era um repertório de brincadeiras, pô, ele sabia nadar no mar. O quintal dele era assim, o pai dele tinha uma casa na ladeira da Barra, que é exatamente debruçada, a varanda deles debruçada no Baía de Todos os Santos ali. Eu falava, gente, olha o quintal desse menino. E a gente brincava numa piscina que era 1 por 1. E os nossos pais falavam assim, não pode mergulhar depois do almoço. Então a gente tem memórias afetivas. Aí passou 20 anos, eu fui viver uma história, ele foi viver outra. Mas Deus é um Deus de encontro. Deus de... que nem ele fez com a gente. Sim, sim. E isso não é uma prerrogativa minha, né? Todas as pessoas vivem isso. E aí ele é meu Boaz, que me resgatou. E a gente tem aprendido juntos, porque ele também não fazia parte desse universo. Sim. E aí quando Deus nos separou mesmo, nos santificou, nos tratou. E hoje a gente vê assim, né? A gente está numa fase... Eu tô com 60, ou seja, eu vivi 30 anos com ele, metade da minha vida. E tem sido... Ele me forja. Ó, assim, não é assado, tá. E ele hoje é o meu editor. Além de ter o meu marido, que eu amo e admiro, ele é meu editor. Ele falou, vamos... Eu não queria mais escrever, né? De jeito nenhum, não queria escrever porque... Ai, gente, desculpa, eu tô tão resfriada assim. Fique à vontade. Eu disparei a falar, amiga. Pode perguntar o que você quiser. Nós estava falando do seu marido editor e você não queria mais escrever. Porque em 1996, quando eu reencontrei ele, e ele faz parte de uma história de cura profunda, aos 19 me casei com outro rapaz. E fiquei dos 19 aos 28 casada. E vivi uma coisa que era uma recorrência em todas as mulheres da minha família, que era uma traição. Assim que a minha primeira filha nasceu, a Ana Teresa nasceu, a gente tinha 3 meses, 2 meses, eu recebi um telefonema muito contundente, assim, puerpério, primeiro filho, apaixonada ali. Aí ligou a namorada do meu marido, então, ó, sou aqui. Aquilo ali foi tão cruel para mim, porque eu queria viver o diferente, viveram felizes para sempre. Porque para mim ainda eram os contos de fada. Eu não conhecia a princesa de filha do rei. Eu conhecia as princesas da Disney. E aquilo, assim, hoje eu posso contar essa história diferentemente. Não foi apenas uma traição de homem e de mulher. Existia algo a ser quebrado geracional. E eu também não estava lavada e remida pelo sangue, eu não era uma novidade de vida. Eu também repeti padrões. Então não é sobre um culpado, a culpa é dele, a culpa é dela, é sobre o que acontece no mundo espiritual, o que a gente vive, né? E naquela altura, eu fui para Portugal com a minha bebezinha de 3 meses. Para passar um mês, meu pai tinha uma produtora em Portugal, e eu fui lá passar o aniversário do meu pai de 50, Tanto que o nosso casamento foi em Portugal, em Sintra. Um casamento de rainha mesmo. Carruagem branca, cavalos brancos, 80 metros de véu. Olha, é uma coisa... E ainda assim, que era pouco, se acabou, era vidro, né? O amor que tu me tinhas era vidro e se acabou. O anel que tu me destes, né? Deus precisava de uma novidade de vida. E aí, eu morando em Portugal, eu fui numa festa e recebi um livro. Recebi não. Eu estava tão sem graça de sair de novo sozinha. E eu apoiei numa prateleira e caiu um livro. E eu abri o livro. Era um jantar, uma reunião numa casa de uma pessoa, mas eu estava meio constrangida. Sempre, né, nos últimos
anos eu saía com essa pessoa. Como é que é sair solteira depois de tantos anos? E esse livro fala assim, o seu anjo da guarda fala para você perdoar. Perdoe, e aí era um capítulo inteiro. E aí eu sentei, comecei a ler. E eu que não tinha fé em nada, resgatei os anjos da guarda. E comecei a viver, vou perdoar. E esse rapaz, meu primeiro marido, que na verdade como uma mulher samaritana, você tinha 5 maridos, não tinha nenhum, ele não era o meu marido, na verdade. Marido mesmo é o meu Atual. Boaz, que sempre foi. E aí eu comecei a me conectar com o anjo da guarda, e anjo da guarda para cá, estudei em colégio de freira e anjo, e era uma febre de anjos, e comecei a estudar as dinastias dos anjos, e blá. E eu voltei para o Brasil e escrevi uns fascículos que vendia na banca de jornal com uma fita de meditação. E vendeu 2.600.000 exemplares sobre os anjos. E era em todas as bancas no Brasil, e eu recebia a carta. E foi um movimento, e eu já estava com o Reinaldo. A gente já estava junto. Olha que lindo, Deus me deu até um nome que chama Rei. Ele é rei para me sentir rainha mesmo. E eu já estava com o Reinaldo. E ele acompanhou esse processo. E a gente nesse reencontro, né? Só que quando eu me converti aí, eu escrevi depois sobre um livro sobre Maria, para a editora do Roberto Chiniachi, eu fiz vários livros. E quando eu fui encontrada lá, fui para o catolicismo, eu tinha um profundo questionamento do que era ser mulher, a identidade feminina. Aí eu me apaixonei por Maria, Nossa Senhora. E escrevi sobre ela, e comecei a devoção, e Maria para cá, e anjo para lá, lá, lá. E aí eu descobri, amiga, que Nossa Senhora é uma coisa, uma potestade. E anjos, tudo que eu escrevi dos anjos, eram anjos caídos. Eu tive uma baita de uma crise. Eu falei, o Senhor me deu o dom, eu escrevi, eu publiquei, mas pelo amor de Deus, eu confundi todas essas pessoas. Antes eu não tivesse escrito nada, quem mandou eu escrever? E eu falei, nunca mais vou publicar, nunca mais vou escrever. E as pessoas me perguntam, você não ama Maria? Maria eu amo, eu acho ela demais. Nossa, aquele magnificar. Mas Nossa Senhora e Maria existe uma diferença imensa, que não cabe aqui nesse programa, depois um dia a gente pode conversar. Mas foi um baita de um choque para mim. Quando eu fui. E aí, até então, não escreve, não faz nada. E eu fazia parte de um grupo de oração, que na verdade estava muito distante do que Jesus Cristo prega. E eu, durante muitos anos, eu fiz parte desse, achando que era verdade, que ali era um grupo de pessoas que estavam me levando a conhecer Jesus. E não. Outro baque. E quando a gente teve essa questão financeira, foi demais, porque por conta dessa questão financeira, a gente mudou de bairro, teve que tirar os meninos da escola. E aí, quando a gente tirou os meninos da escola... Não, a gente ficou nesse novo bairro, por um ano eu levando eles, estudavam um filho de manhã, outro de tarde, outro de noite. Eu estava num autorama cega, né, não percebia. E anestesiada, trabalhando, levando eles, trabalhando na função da maternidade mesmo. E aí acabou o dinheiro para pagar essa escola que eu gostava tanto. Era uma escola que era referência de a gente muito engajado com a educação, referência do construtivismo. Eu chorei tanto, Vanessinha. Porque eu falei, pode tirar carro, pode tirar empregada, pode tirar o padrão todo, mas a escola não. A escola, pelo amor de Deus. Aí a gente teve que pôr os meninos na escola pública. Eu cheguei a subir a rampa, preenchi lá. Você está preparada a abrir mão de tudo? Meus filhos iam começar em 2012 na escola pública. Só que Deus é o Deus dos 5 minutos
do último tempo, dos 47 do segundo tempo. Aí uma vizinha chegou desse prédio novo que nós morávamos. Ó, eu vim aqui vender um desodorante. Naquela altura a gente não tinha dinheiro para comprar nenhum desodorante Natura que ela queria me vender. E a mulher não ia embora. Dica, querida, obrigada, Senhor. E aí ela falou, olha, eu tô aqui já faz algum tempo com vocês e o Espírito Santo está me incomodando para dizer, vocês conhecem a escola Centro Renovo de Educação, uma escola por princípio? Eu falei, não conheço. Mas toda educação não é por princípio? Já achei. Ela falou, não. Meus filhos estudam lá. E os 2 filhos, a mensalidade dos 2 filhos equivalia a menos de 1/4 do que a gente pagava nos nossos 2. Eu falei, mas assim dá, então dá pra gente pagar. Vamos lá. Melhor do que uma escola pública, vamos lá. E aí, quando a gente chegou nessa escola, era só uma escola pra mim, tá? Era uma escola que tinha apenas 80 alunos. Completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado. Não tinha aqui o pátio com areia, o tanque de areia azul, brinquedões. Tinha assim até o chão da sala com paviflex faltando. Tinha uma prateleira de metal torta, poucos livros. Mas eu e meu marido, a gente foi tão acolhido. Me emociona de falar, porque era o céu ali. E a mulher que me abriu os braços, a gente estava te esperando. Tava nada, porque tava fazendo a faxina, a gente não avisou que a gente ia, eles estavam com tudo lavando o chão. E eu falei, meu, é aqui que a gente tem que ficar. E quando a gente entrou na escola, porque tinha que ser pelo culto racional, não era mais passional. E eu fazendo escola, fazendo a lição da escola dos meninos, o Miguel no infantil e a Maria Clara na 6ª série. Era educação por princípios, 7 caracteres de Cristo. Os 7 características do caráter de Cristo. Mordomia, individualidade. Eu falei, meu, eu nunca ouvi falar dessa forma. Nossa! E aí, a escola, na verdade, ocupa o mesmo prédio que a igreja. Muito especial. A igreja era uma tenda de circo atrás, nos fundos desse prédio. Só que eu era católica, daquelas que ia todo dia na missa. Amava a Eucaristia diária. E não era uma católica meia boca. Depois que eu me encontrei lá, eu era todo dia, eu confessava toda semana, e amava, e escutava, assim, um católico escuta a Bíblia, assim, 3 anos, você for na missa todos os dias, ele lê a Bíblia inteira. Então eu conhecia a Bíblia, mas eu tinha muralhas na mente, muitas, eu não entendia. E aí os professores dessa escola oravam todos os dias pelas famílias, eles intercediam, ninguém falou, nunca foi sobre religião, não tem nada a ver com religião, tem a ver com encontro, esse que a gente foi no banheiro aqui, imagina. E aí eles oravam e a gente fazia parte do grupo de intercessão dos pais. Toda sexta-feira a gente ia lá. E eles andavam a 2ª milha, amavam a gente duro, que aí foi assim mais contundente. Não pôde nem mais pagar a mensalidade da escola e precisou viver de cesta básica. A gente veio de um padrão muito elevado, de família, né? E Deus falou para o meu marido, olha, vocês precisam aprender dependência de Deus. Dependência de Deus. Nunca foi sobre dinheiro. Porque o meu marido continuou fazendo o mesmo trabalho. Jesus fecha a torneira, abre a torneira, fala, vai lá, vem, agora não, agora espera, agora fica quieto. E um dia eu estava voltando numa das terapias do meu filho, meu 3º filho, Miguel, tem síndrome de Down, e fazia muitas terapias nessa época, né? E eu falei, ó, tem 1 hora, exatamente 1 hora, que ele vai ficar na fono. Eu vou lá nessa igreja, que eu vi um panfletinho, que é atrás da escola, eu achava que era tipo igreja católica, que você entra, você fica no último banco, ninguém te percebe. Eu vou lá e vou chorar. Vou me aliviar, vou rezar. E depois volto para pegar ele. Só que nesse dia, que eu já tinha fazia todo um propósito de oração,
A gente já estava nessa escola há 2 anos. A pastora vinha chegando na calçada. A gente se bateu de frente assim. E ela olhou para mim. Tá tudo bem? E eu chorava. Não sabia nem por onde explicar o que eu tinha. Ela pôs a mão nos meus ombros, me levou para dentro e eu continuava chorando. E era um choro profundo. E era uma quarta-feira de cura e libertação. Eu nem sabia o que eles tinham. Foi a primeira vez que eu fui na igreja. E as mulheres oraram por mim, me puseram mãos e falaram assim, olha, ela tem um desejo, sede, fome, mas ela não entende nada. Muralhas na mente. Ela precisa ser lavada pela palavra, lavada pela palavra. Eu falei, como é lavada pela palavra? O que é isso? E no dia seguinte eu comecei um curso de evangelização em 14 lições, que todo mundo faz em 3 meses. O meu demorou 1 ano e meio. Não porque eu faltasse, porque eu não entendia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o plano da salvação. Eu achava que era um arremedo ali, né? E não foi dando certo. Aí elas foram me contando sobre exatamente isso que eu falei minutos pro Uber, agora no caminho vindo para cá. Criação, queda e redenção. Eu falei, meu Deus. E aí foi sendo tratada, aí eu desci nas águas. E aí o meu marido e meus filhos, que me acompanharam indo para tantos outros lugares, eles faziam. Só que eles foram vendo através da mudança que eu vivi, sabe? Quando ninguém estava vendo. Não era para os outros, não era para inglês ver, não era evangeliquez, deixa eu falar bonito. E isso que nos torna tão perto aqui, sabe, Ivan? Porque há muitas pessoas que fazem para mostrar. E Deus quer você no seu interior ali, na sua vulnerabilidade. Eu não sabia nem como orar. Eu falava o que eu achava que Jesus queria entender, queria receber. E Ele sabe. Então, eu rezava as palavras bonitas e como eu tinha um profundo problema de identidade, eu não conhecia o Evangelho da Graça. Não é o que eu fizer. Não é um comércio da cá, toma lá. Ó, você faz isso e eu te amo, tá? Romanos 8 era uma coisa que eu falava, era inconcebível. Nada pode te afastar do amor de Deus. E por muitos anos eu tinha aquele fantasma, mas o Espírito Santo saiu de Saul, né? E se sair de mim, pelo amor de Deus? Sim. E é de glória em glória, eu continuo aprendendo, e Ele continua me ensinando. E assim, hoje de manhã, quando eu acordei entupidaça aqui, falei, Jesus, eu vou lá? Usa a minha voz entupida, cheia de... O que o Senhor quer? E foi tão sobrenatural, né? É uma trajetória muito assim, árdua, mas você vê os frutos. Se não fosse tudo isso que você passou hoje, você não teria esses testemunhos incríveis para contar, para compartilhar, para alcançar vidas. Que às vezes a gente não entende o momento. Realmente a gente olha para a situação e fala, Deus, e agora? Às vezes a gente até acha que tem um relacionamento com Deus também. Às vezes a gente acha que entende a palavra, acha tantas coisas, e no fim, se a gente não tiver esse encontro real com Jesus, nada faz sentido. Nada. E é sobre esses encontros, sabe? Que Ele te vê, Ele sabe de você, só que Ele quer que você converse. Exatamente. E a gente não tem essa... Um dia que a gente foi lá no Medina, foi tão incrível, porque as pessoas estavam no mesmo grupo que a gente estava, todo mundo com a cabeça baixa, e eu lendo, pô, não começa. Eu falei, é só olhar para o lado e conversar com o coleguinha ao lado. Já começou. E a gente perdeu a fluidez da conversa e do encontro. E foi incrível que ali na frente tinha um cara do lado do outro, um no Mato Grosso e outro em Cuiabá. E aí a minha geografia, Mato Grosso, Cuiabá é a mesma coisa? É. E pelo fato da minha mãe ter sido tão famosa, e eu ter crescido vendo as pessoas, conversando com ela na rua. Ó, você vê que não tem nada por acaso. Então, como a minha mãe estava na sexta-feira num programa chamado Flávio Cavalcante, no sábado no Chacrinha e no domingo
no Silvio Santos, ela estava nos 3 canais de televisão e todas as pessoas a conheciam. Por exemplo, você vê o Faustão na rua, o Silvio Santos, você sabe quem é. Ele não sabe quem você é, mas você sabe. Isso é uma analogia até com Jesus. Jesus sabe quem você é, mas você sabe quem ele é? Você já conversou ali com ele? Então, a minha mãe conversava com todas as pessoas. Até hoje ela faz isso, né? Eu vi ela tendo esse traquejo, ela conversava porque as pessoas eram íntimas. Não tinha celular, não tinha nada. E quem é essa mulher que entra na minha casa todo dia e fala comigo todo dia? Então, a gente herdou essa veia de comunicação, mas para quê? Para ser famoso? Não. Para fazer Jesus conhecido. Tem um propósito maior, né? Uma mensagem maior. E é isso que assim, então, por exemplo, eu vejo, a gente foi para Turquia e Grécia levando um grupo da primeira expedição missionária o ano passado. Eu, meu marido e meu filho levamos 22 pessoas. Isso, é bom você entrar nesse assunto e explicar também, porque é um ministério que você tem, inclusive, né, até para as pessoas conhecerem, que é muito incrível, gente. Reino, Arte e Destino. A gente teve um encontro com a Thalita e com o Alexandre de forma super... A gente tem um tempinho, quanto tempo só para mim saber? Não, pode ir, fica à vontade. Olha que coisa incrível. A minha igreja, pastor Paulo Oliveira, que tinha que ser um engenheiro, pensando completamente diferente de mim, ele tem um ministério chamado TELA, que é para os empreendedores Business as Mission. E eu estava lá servindo o TELA, como, sabe a mulher que põe a pulseirinha? Que fica na frente. E aí, na noite anterior, nós fomos num jantar, e eu tinha pendurado no meu pescoço um peixe. Ah, eu podia ter vindo para contar essa história. 2 peixinhos. E logo quando eu encontrei o Reinaldo, meu marido, eu falei, era na época dos anjos. Eu falei, me dá um sinal se eu vou ficar com esse moço, esse é o moço. Eu achei na calçada esses 2 peixinhos. E eu falei, nossa, a pessoa que perdeu isso deve ter se... E eu ando há anos com esses peixinhos. E passou anos, em 22, nós fomos para Israel. E eu vi que esses peixes se vendem em Israel. Nossa. Vendem assim no mercado, nas cestas. E eu falei, e aí, por que eu estou contando isso? Em Israel, Jesus me deu a caneta e falou, volte a escrever. Você tem 3 meses para escrever. E o Reinaldo me publicou o livro que eu escrevi, que é uma pesquisa histórica que só o Espírito Santo podia fazer em 3 meses. Isso foi no ano 22, a gente publicou em 23, e em setembro de 23, agosto, eu encontrei o Alexandre, que falou, eu sei a história desse peixe. Foi assim que a gente começou a conversa. E foi muito forte, a gente conversou. No dia seguinte, eu estava lá no TELA, olha como começou essa história de viajar pelo mundo. No TELA, como dando as pulseirinhas. Aí o Espírito Santo falou assim, porque hoje eu faço parte da intercessão do Ministério Profético. O Espírito Santo me entregou a palavra para um homem que estava ministrando. Eu falei, Jesus, pede para outra pessoa. Pelo amor de Deus, eu sou só a mulher da pulseirinha. Pede para outra pessoa ir lá levar isso para ele. E enquanto o rapaz falava, Gabriel é o nome dele. E o Espírito Santo falou assim, eu preciso que você entregue isso. E eu demorei. Aí, nos últimos 5 minutos, eu falei, tô indo. E quando eu fui, ele terminou de pregar, de falar sobre... Eu viro para o lado, para trás, assim, e tem uma mulher, Thalita. Eu não sabia o nome dela, não sabia nem quem ela era. Eu falei assim, eu preciso entregar uma palavra, me cobre aqui com o sangue de Jesus, fica do meu lado. Eu nem sabia que ela era cristã direito, nem sabia. E ela começou, xaralabacatá, xerere, cantaralabá. Baixinho, mas eu podia escutar. E aí ela falou assim, eu escutei o que você falou. E eu vim porque Deus mandou eu entregar a mesma palavra para ele, e eu confirmo. Nossa. O cara foi embora, eu nunca mais vi o cara na vida. E ela virou para mim, a gente aos prantos, e eu comecei a orar por ela. Só que eu não sabia quem ela era. Nem ela sabia quem eu era. A não ser a mulher da pulseirinha, toda de preto, posso ajudar? Ela falou, preciso te apresentar meu marido. O marido dela era o Alexandre, da noite anterior. E aí ele falou, eu preciso fazer uma reunião com vocês. Você e seu marido vão levar um grupo para Israel e Portugal. Aí a gente nunca tinha feito isso.
Mas Deus não quer gente preparada, Deus quer gente disponível. Porque quem faz é Ele, não tem nada a ver comigo. Eu nem sei como que eu estou sentada aqui hoje. E aí a gente fez essa viagem para a Turquia e para a Grécia, os caminhos da palavra. Que incrível. E gente, mas foram 22 pessoas, que uma era uma professora, que tinha um salário de R$2.000. Não é sobre dinheiro, é coração disposto. Aí esse Alexandre, vamos que você vai conseguir. E ela está pagando. Até hoje a viagem, mas ela viajou. Deus usou essa mulher tremendamente. E ela vai de novo. E está recebendo de Jesus, pelo passo de fé. Ela comprou uma mala, essa mulher que ganha R$2.000, ela comprou uma mala amarela e todo dia orava em cima da mala. Não foi nem ela que comprou, ela queria comprar, ela ganhou a tal da mala amarela. E foi, e levou para os missionários da Turquia desenhos de crianças, enfim. Não é uma viagem normal, mas é uma viagem de propósito, é uma expedição missionária. E muitas coisas aconteceram lá. E na Turquia você não pode andar com a Bíblia ministrando e pregando. E a gente conheceu um ex-muçulmano, o cara do Hamas, que passou o dia inteiro com a gente sem a gente saber da história dele. É legal isso, né? Porque você não sabe quem são as pessoas, mas Deus sabe. E aí ele falou, de noite eu vou contar a história, vocês não podem fazer foto minha, não podem falar meu nome e tal, e tal, e tal. E ele falou, daqui pra frente vocês vão, aqui na Turquia, vocês não levantem os braços para orar, não falem o nome de Jesus, mas vocês vão olhar nos olhos e declarar salvação e cura. Talvez seja a única vez que você vai encontrar essa pessoa, mas o seu olhar vai sair de você unção e poder. Meu, que coisa forte. Tremendo. Porque a gente é religioso. A minha maior luta é não ser religiosa. E já baixa aquela chororô, baixa. Olha, só olha. E aí a gente andava naquele mercado, declarando os 22, declarando salvação e cura. E o mais lindo, o Miguel, com síndrome de Down, ele é um profeta. Não é sobre a síndrome, é sobre ele. Ele ser uma pessoa que carrega a unção de Cristo. Ele passava, minha irmã, e as pessoas abraçavam ele. De um jeito, de um jeito. E a gente aprendeu a viver o evangelho do amor. E a gente ficou apenas 3 dias na Turquia. Apenas. E a gente teve várias experiências de declarar amor e salvação, amor e salvação. E hoje em dia eu adorei essa técnica. Você pode estar no caixa do supermercado olhando assim, amor e salvação. Eu declaro amor e salvação. Isso é intencional, né? Sim. Se você não consegue falar, hoje eu perco um Uber, eu falo mesmo para quem puder, quem quiser escutar, porque as pessoas querem escutar. E aí foi uma coisa tão forte, que a gente estava na fronteira para sair da Turquia para a Grécia. Mudava o cenário total, completamente. E a gente teve um grande desafio. E o nosso ônibus parecia uma igreja, sabe? Porque a gente entrava por fora, ele era todo branco, por dentro ele era todo cor de abóbora, da cor do pôr do sol, sol lindo. E a gente estava ali esperando. A gente estava literalmente Casbarneia, na fronteira ali. E meu marido pegou os passaportes, levou as pessoas, e a gente viveu uma coisa linda. E era pôr do sol. E a gente estava estacionado na frente de uma plantação de algodão. Eu nunca vi uma plantação de algodão, você já viu? Nunca tinha visto na vida. E aí tinha um pequeno tratorzinho. E eu falei, nossa, os campos estão brancos. Olha esse trator para levar tudo isso para colher. E aí eu vejo uma mulher andando para lá e para cá. Eu achei que fosse um anjo, eu nem sei, achei que fosse verdade. E ela tinha uma blusa, uma jaqueta, escrito Mateus, um versículo de Mateus sobre ser luz. E eu gritei lá, vocês estão vendo o que eu estou vendo? As pessoas olharam e a gente ficou, você está arrepiado, tá? Porque foi demais, foi demais.
E minutos antes, a Thalita Masi falou assim, Ana Beatriz, Deus vai usar o que Ele te entregou. Se você foi figurinista, você vai agora, daqui para frente, fazer com que as pessoas vistam vestes de Cristo. Vestes novas. A Bíblia diz... E eu falei, será? E aí, o que aconteceu? Por que eu estou contando isso? Porque hoje é o primeiro dia que eu uso esta camisa. Posso mostrar? Por favor. Deixa eu ver se a produção consegue dar um... Posso Pode mostrar? levantar. Isso, atrás ali, ó. Aqui, ó. Vestes Uau. novas. Muito incrível. Vai lá. E ela andava. E por onde você andar, a Marci é de Colatina. A gente ligou para lá, ela estava fazendo uma coleção, a Thalita Masi conectou. Então, Deus está fazendo, ela já estava fazendo uma coleção chamada Amor. E ela já estava vivendo essa questão. A nossa viagem foi puro amor. Então, a gente viveu 1 Coríntios 13. E Deus me trouxe aqui com 1 Coríntios 14. E vai ter agora também, né? A próxima viagem para a Itália, é isso? A gente vai fazer as 7 igrejas de Apocalipse, que é na Turquia. Tiatira, Laodiceia, meu Deus. É uma viagem de revelação. E vamos para Roma, onde Paulo andou. Então, é uma viagem, eu fico pensando, quem vai ter esses dólares para pagar essa viagem entre a gente está em abril e saímos 5 de novembro? Então, não é sobre dinheiro. Você fala, eu quero, e Deus propõe. Se você dá o passo, Deus põe o chão. Não sei como se dará. É o que Maria falou para o Espírito Santo. Eu não sei como se dará, mas eu estou aqui esperando que você vá com a gente. Amém, amém. Eu queria também que você falasse como as pessoas conseguem, né, conectar você, se quiser ir para essa viagem, página no Instagram, alguma coisa. O meu Instagram é anabeatriz.escritora. Puxa vida, agora me conecta que eu vou te conectar com o Alexandre e a Thalita da Sky Nations. Vocês podem falar diretamente com eles. Eles vão na viagem e foi uma viagem de família. A gente tinha desde a filhinha menor deles de 5 anos até uma pastora de 71. Uma viagem geracional. E você também pode ler mais histórias do meu livro. Isso, deixa eu mostrar aqui. Vem você. Vou pegar Esse é aqui, seu. ó. Ai, muito obrigada. Tá com dedicatória aqui? Tá com dedicatória, não. Vou fazer uma especial para você. Né? Eba, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Nossa, ó, tem muitas páginas, hein, gente? Quantas são aqui? Quase 400. Uau, quase 400 páginas. Luz, câmera e bacias. Eu dividi como se fosse um programa, um bloco de um programa. Cada geração é um bloco de um programa. Então, vem desde a minha quinta avó. E eu mudei de nome, né? Ah, é? Mudei para o plano original, que todo mundo, há 50 anos, 58 anos, me chamavam de Biba. Os livros dos anjos eram Biba, Arruda, meu nome de solteira. E aí, Jesus, quando eu fui fazer o Cura e Libertação lá em Alagoinha, lá no Estância Paraíso, e eu chorava, culpada, ai, quanta besteira que eu escrevi, quanto erro. Ela falou assim, quem escreveu, fala o seu nome. Eu falei, Biba, não, fala o seu nome. Ana Beatriz Marques, que você é casada, você foi resgatada. Sim. Aí mudou tudo, né, gente? Mudou o nome. Que incrível. E também para adquirir o livro também pelo Instagram? Pode mandar um direct que eu te mando autografado aí para tua casa. Posso levar o livro na sua igreja, num grupo de mulheres aí. Meu maior ministério é sentar na mesa e escutar, né? Eu gosto mesmo de sentar na mesa. Se você quiser me convidar, eu vou. Eba, que legal. Muito obrigada pelo presente. Vou ler e depois eu dar o meu feedback, hein? Por favor. Que legal. A gente está quase finalizando aqui. É porque assim, a gente fala de Jesus, passa tão rápido, né? Que a gente nem sente. Mas antes eu queria que você também deixasse uma mensagem abençoada para o pessoal que está em casa, o que Deus colocar no seu coração. Uma mensagem aí para os telespectadores, um momento pregação Ana Beatriz agora. Eis que faço novas todas as coisas. Isaías 43 diz que já estou fazendo algo novo, você consegue reparar? Caminho no deserto, luz na escuridão. Seja a luz onde você estiver, você não precisa estar num palanque, num altar, é na pia da tua cozinha.
é na fila da farmácia, aonde você estiver, você seja luz. Deus vai precisar de você aonde Ele te colocou. Não se iluda, nem se engane com ser relevante, ser exponencial. Seja quem Jesus espera que você seja. Quem você é. Eu amo quando Ele fala, eu sou. Ele é o Deus, eu sou. Mas Agar descobriu que Ele é o Deus que me vê. Então, se Ele me vê, Ele vê você também. Não espere ser diferente daquilo que Ele criou você para ser. Tire as máscaras. Ah, mas que máscara? Será que eu estou de máscara? Salmo 139 diz assim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim caminhos maus. Eu faço essa oração todos os dias. Tira as camadas, vai tirando, vai me libertando, para que de glória em glória eu possa ser cada dia mais parecida com Cristo, até que Ele venha. Obrigada, Senhor. Amém, que mensagem poderosa. Eu já recebo aqui também, gente. Amém. Não é? Você vai viajar comigo? Comparavelmente linda? Ó, vamos fazer essa conexão aí acontecer? Esse projeto acontecer? Eu não tenho nem passaporte, gente. Mas, Vai tirar? Mas eu vou tirar. Vai tirar. Vamos tirar? Vamos tirar não, né? Você já tem que Vamos já tirar. Viaja. Vamos tirar. Vamos Quem tirar. que ia imaginar que eu ia levar um grupo? O que é isso, gente? Do nada. Do nada. Do nada. E Hoje a gente é um andava. ministério. E a gente chama Reino Arte Destino, um resgate da arte pro reino. Tem o Instagram também, né? Tem, mas eu preciso melhorar ele, porque eu comecei... mexi aqui no microfone, desculpa. Mas no da Ana, dá para conectar com Dá. o da Ana e receber todas as informações. Ana, eu quero agradecer Eu demais que a sua quero. participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória. Agora com o livro também, né? Vou mais a fundo aqui. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser. E obrigada por ter compartilhado tanto com a gente. Você é muito especial, é uma honra de conhecer. Que Deus te abençoe, que Ele mostre a tua face para você, que você saiba que você está atingindo. Eu amei receber o seu questionário ontem. Olha que eu terminei de responder, eu falei, Jesus, ela tem um compromisso. As pessoas que vêm aqui assinam um compromisso com o reino dos céus. Amém. Compromisso de fé, né? Ela não está aqui por acaso, gente. Parabéns. Sim, é uma responsabilidade muito grande a gente trazer convidados aqui. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Então a gente tem que trazer pessoas que realmente estão alinhadas com o nosso propósito. Então por isso que a gente faz uma peneira, né? Como dizem, exatamente para a gente saber quem vai estar falando de Jesus de uma forma verdadeira, conforme a palavra de Deus. Amém. Obrigada, viu? Amém. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada viu? a você. Um beijo. Produção, antes de eu terminar aqui, eu vou fazer um merchan agora. Ó. Pode me entregar, por favor? Porque eu recebi ovos de Páscoa. Gente, muito lindo. Muito obrigada. Aqui, ó. Olha. Eu vou mostrar um só, tá? O outro eu mostro depois no meu Stories no Instagram. Ó, eu conheci a Aline. Eu não sei se dá pra dar um zoom aqui. Aqui eu tenho, ele tá tão lindo que eu tenho medo que ele caia. Ó, esse daqui, gente, é de bolo de cenoura. Eu conheci a Aline em um evento e a gente se conectou. Tá vendo, ó? Os eventos, eles aproximam as pessoas, né? E a Aline, ela tem uma confeitaria de produtos saudáveis, sem açúcar, tá, gente? Zero açúcar, tem zero lactose também. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem o entendimento de cuidar da nossa saúde, mas isso é bíblico também, tá? Somos templo do Espírito Santo. Então, já fica aí a reflexão. Então, se você quiser se conectar, se você quiser fazer o seu pedido, 3 Doçuras oficial no Instagram, tá bom? Ó, esse aqui é meu. Tem mais um aqui, ó, gente, mas saindo daqui já vai ser a minha sobremesa aqui do almoço, não é? Que nome lindo. 3 Doçuras. 3 doçuras, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, ó, já entregou a revelação para você, hein, Aline? Ó, chegou aqui, ó. Muito obrigada. Tem outro aqui. É que, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Mas, é que esse aqui tá molinho, gente, ó, mas são 2, ó, um de maracujá, gente, ela fez sem semente pra mim, tá? Porque eu não gosto da semente, olha só que capricho. Que então, delicadeza. Isso, solicita então o seu, ó, só que tem várias outras coisas, tá? Não é só ovo de Páscoa, a gente tá falando do ovo, porque é Páscoa, né, agora, tá chegando, mas ela tem muitas outras coisas no cardápio pra você escolher lá, tá bom? Então, ó, 3 Doçuras oficial no Instagram, tá bom? Qualquer coisa também, se não conseguir achar, pode mandar no meu Instagram, que a gente faz o contato com vocês,
para se conectar com ela, tá bom? Muito obrigada, Aline, um beijo no seu coração e eu já desejo cada vez mais sucesso. A Aline vai estar aqui com a gente também, tá? Ela é Que cristã, legal! ela vai participar aqui do nosso programa nas próximas semanas e eu acredito que ela vai trazer mais docinhos aqui para mim, né, Aline? Já fica a dica, hein? Mas sem pressão. Muito obrigada. Então vamos lá, gente, ó, 3 doçuras. Também siga a Ana Beatriz. Vamos sortear um livro? Vamos sortear um livro? Como que a gente pode fazer, hein? Não sei, eu vou deixar. Esse é seu, eu vou te deixar outro. E aí você pensa como você vai sortear. Fechou. Fechou? Ó, combinado, hein? Então a gente vai fazer isso através do Instagram, tá? Tá bom, tá bom. Gente, muito obrigada. Já tô passando aqui um pouquinho do horário, mas eu quero agradecer pela companhia de vocês. Muito obrigada por estarem até aqui. E também sigam as páginas aqui da descrição abaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativem as notificações, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau. Incomparavelmente lindo. Uou!